pessoal, tudo bem com vocês? É a Amy aqui. E hoje nós vamos conversar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, ou Wuthering Heights, da Emily Bronte. Pra começar, eu já vou explicar por que eu tô segurando duas edições de O Morro dos Ventos Uivantes. Então, essa aqui é em português e essa aqui em inglês. Essa aqui é uma edição que eu já tinha muito antiga. Vocês lembram daquele grupo de leitura coletiva chamado Dark Academinas? Então, lá no começo do ano, a gente tinha escolhido os livros que a gente ia ler esse ano pra discutir. E o Morro dos Ventos Uivantes, eu acho que ele tinha entrado pra seleção. E ia acontecer a leitura coletiva dele ou em outubro ou em novembro desse ano. E aí, assim, a gente tava lá na Bienal, inclusive eu mostrei o que eu comprei na Bienal, e eu falei que a Bella me deu essa edição, porque eu tinha achado a capa uma bonitinha, assim, e tava num stand lá de R$15, tava barato. Então a Bella me deu essa edição de presente de Morro dos Ventos Uivantes. Só que aí, assim, aí o que aconteceu? As Dark Academinas, a gente tá meio morta, né, por enquanto. Espero que a gente ressuscite em algum momento. Aí eu falei, quer saber? Não vou esperar. Chamei a Bella tinha falado que queria ler o Morro dos Ventos Uivantes também. E a gente começou a nossa leitura coletiva. Eu comecei a ler nessa edição em português. Só que aí o que aconteceu? Desculpa, olha, Camelot Editora, por favor, vocês precisam fazer um trabalho melhor. Eu não gostei muito da tradução do livro, principalmente da diagramação. Eu encontrei vários erros de português, então aqui já fica um aviso pra vocês. E foi assim, no momento que eu falei, vou tomar vergonha na minha cara, né? E eu peguei o livro, minha edição antiga, pra ler. Então, Wuthering Heights. Então, eu vou ficar segurando mais isso aqui, porque é a edição que eu mais li. Inclusive, já tinha umas marcações antigas, me achei bonitinha. Essa edição aqui, inclusive, ela é muito única, inclusive. Eu fui tentar procurar ela pra marcar no Goodreads, que eu tava lendo e tal, essas coisas. E não tava achando. Ela é uma Signature Edition da Barnes & Noble. Eu comprei em 2011, 12, que foi quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. E ele tem uma introdução falando da vida da Emily Bronte, minha xará maravilhosa, né? O Morro dos Ventos Uivantes é o único romance escrito e publicado pela Emily Bronte. Esse livro foi publicado em 1847, quando ela só tinha 28 anos de idade. Hoje em dia, o Morro dos Ventos Uivantes, Wuthering Heights, é considerado um clássico da literatura inglesa. E também, não só da literatura inglesa, mas ele também é considerado um clássico da literatura gótica, né? Tanto que era por isso que ele tava na lista de leituras das Dark Academinas. E honestamente, hoje em dia é literatura mundial, né? Porque todo mundo conhece Morro dos Ventos Uivantes, todo mundo já ouviu falar de Morro dos Ventos Uivantes, se não leu, assistiu alguma adaptação, ou pelo menos já ouviu o nome de Catherine Heathcliff nas 1001 histórias de amor que a galera ama ficar fazendo referência. Que a gente já vai conversar sobre isso, né? Mas, por exemplo, com certeza você já ouviu falar de Morro dos Ventos Uivantes porque você assistiu Crepúsculo. Porém, por mais que hoje em dia esse livro é um hit, assim, todo mundo conhece, é um clássico, na época que ele foi lançado, assim como, na verdade, a maioria dos clássicos, ele foi uma vítima muito forte de críticas, de fortes críticas. Chamavam o livro de irreverente, coisa que não se deve ler, assim, né? Então, gente chata, né? Sobre o que é o Morro dos Ventos Uivantes. Ambientado nos mouros de Yorkshire, lá na época de 1847, né? O livro vai acompanhar a história de duas famílias, nas respectivas importâncias, os Earnshaws e os Linton. Os Earnshaw, eles moram no Morro dos Ventos Uivantes, que é o nome da casa que fica lá no morro. Mas os Linton moram na Granja Thrushcross, que eu vou ficar chamando só de Granja, porque é muito difícil falar esse nome. Essas duas casas, elas estão relativamente isoladas, assim, das cidades. É uma coisa muito solitária ali, você sente muito, quase uma claustrofobia de, tipo, você tá acompanhando essas duas famílias nessas duas casas e você não sabe do mundo exterior, basicamente. A família Earnshaw é a família mais importante, ok? A família Earnshaw consiste do Sr. Earnshaw, né, e da Catherine e do Hindley, que são os filhos do Sr. Earnshaw. Eles são duas crianças no começo dessa história. E um belo dia lá, o Sr. Earnshaw, ele vai trabalhar, ele vai pra Liverpool. Ah, lembrando, assim, esse vídeo não tem spoilers, tá bom? Não tem spoilers da história, então tudo que eu falar aqui que vocês acham que é spoiler, não é spoiler, tá bom? Não vou estar dando spoilers. Se eu tô
dando informação, é que tá na sinopse. O pai vai trabalhar e quando ele volta, ele tá com uma criança nos braços. Ele diz que ele encontrou esse garoto órfão nas ruas de Liverpool. Ele falou, eu não poderia simplesmente deixá-lo lá. Então ele meio que adota ele, né? Tá o garoto que é batizado com o nome de Heathcliff. A etnia do Heathcliff é algo a ser discutido. Porém, uma coisa é muito clara. O Heathcliff não é branco, tá? Isso é a coisa mais clara que existe. Eles têm várias passagens no livro que referencia que a cor de pele dele é mais escura. Não necessariamente diz que ele é negro, mas pode ser que ele seja ou latino, ou pode ser indiano, pode ser da China. É um debate a ser aberto, porque a Emily Brontë, eu acho que ela faz justamente isso. Ela dá várias referências. Tem um momento que a Nelly, que é a empregada, uma das criadas, ela fala, você poderia ser o filho de uma rainha africana com um rei chinês. Então, assim, fica aberto a etnia do Heathcliff. Uma coisa certa, ele não é branco, inclusive muitas vezes se referem a ele no livro como um cigano, né? É justamente por ele ser diferente que ele é muito maltratado ali na família Earnshaw. Ele é protegido ali pelo Sr. Earnshaw, que até falam que ele meio que adquiriu uma preferência por ele do que dos outros filhos. O Hindley, que é o filho mais velho, ele maltrata muito o Heathcliff. Porque a Catherine, assim, no começo ela dá uma estranhada, no começo ela não gosta dele, mas ela começa a ser mais aberta e eles começam a se aproximar, eles começam a criar essa amizade, esse laço de amizade muito, muito, muito forte. Como eles não tinham mais ninguém, era sempre a Catherine e o Heathcliff. Passa um tempo e o Sr. Earnshaw acaba morrendo. E aí era o que faltava pro Hindley realmente fazer da vida do Heathcliff o inferno. É bem Cinderela, assim, sabe? Transforma em criado, faz morar no estábulo, essas coisas tudo. Então, o Hindley, assim, vai de mal a pior. E como se não bastasse, acaba acontecendo um incidente aqui que acaba fazendo a Catherine se aproximar da família Linton, lá da Granja. Ela acaba despertando um certo interesse no Edgar Linton, que é o filho do casal lá da Granja, e que acaba perturbando a paz do relacionamento da Catherine e do Heathcliff. Tudo que eu posso dizer por enquanto, o resto vai ser spoiler, mas vocês vão descobrindo ao longo da leitura. A primeira coisa que eu tenho pra dizer desse livro é que esse livro, na verdade, ele é uma baita de uma fofoca. O começo do livro, a gente tem o Sr. Lockwood, que ele é um inquilino, que ele tá alugando ali a Granja, Thrushcross, e a Nelly, que é uma criada que já trabalhou tanto no Morro dos Anos Uivantes quanto na Granja. Ela sabe de tudo que aconteceu ali, né? E tudo que ainda acontece. Tem um dia que o Sr. Lockwood fica doente, sim, né? E ela vai lá e começa a contar a história pra ele. Fofoca mesmo daquela família estranha, daquela casa estranha. A segunda coisa que eu tenho pra falar, que essa já é uma coisa mais importante, esse livro não é uma história de amor. Não. Por algum motivo, eu tenho minhas teorias, eu vou chegar nelas lá no final. Esse livro foi romantizado, porque muita gente considera como, tipo, meu Deus, a maior história de amor já contada. Casais, assim, amam se dizer, nossa, eu sou a Catherine e o Heathcliff um do outro. Amam colocar frase do livro, assim, de legenda de fotinha de casal no Instagram, ou até mesmo em casamento. Tem umas frases do livro, assim, que são frases românticas que acabam sendo interpretadas, na verdade, romanticamente. E vai pra casamento, essas coisas, e eu fico, tipo, não, tu tem que parar, velho. Chega, pelo amor de Deus. Apesar das frases serem, sim, belamente construídas, então eu tenho, tipo, até marcado elas. Algumas são minhas passagens favoritas. Isso aqui claramente não é um amor pra se idealizar e almejar ter, tá? O relacionamento desses dois, inclusive, eu digo assim que ele é quase uma representação bem caricata, na verdade, de um relacionamento nem um pouco saudável, pra não dizer a outra palavra que eu odeio, mas que a Britney Spears ama. E é de maneira proposital, tá? A Emily Brontë, ela não escreveu essa história pra ser uma história de amor, ela não escreveu pra ser um orgulho e preconceito, não é pra ser um romance esse livro. A Brontë escreveu uma história sobre vingança e obsessão, tá? Não há nada belo sobre o romance da Catherine e do Heathcliff. Os dois são personagens extremamente desagradáveis, eles são
tão insuportáveis e fazem da vida de todo mundo ao redor deles um inferno. Assim, eu torço pros dois ficarem juntos. Eu tô sempre torcendo ali pros dois ficarem juntos, porque eles, sinceramente, eles se merecem, assim, e por favor, fica junto e deixa o resto em paz. Porque assim, quando eles não estão felizes, o resto, todo mundo sofre. Se alguém perturba um ao outro, o outro faz o escarcéu, assim. Apesar de o relacionamento romântico da Catherine e do Heathcliff ser um elemento central da história, não faz com que o livro seja uma história de amor. Isso não transforma o livro em um romance. Não é porque o romance é a coisa central que automaticamente vai fazer o livro ser uma história de amor. Porque não é o ponto da história. O ponto da história não é você amar o amor dos dois. Não é sobre isso. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Me ajuda a chegar a 1000 inscritos. Por favor, deixa seu like. E comenta aí embaixo se vocês já leram Morro dos Ventos Uivantes, se vocês gostam de Morro dos Ventos Uivantes, se vocês não gostam, ou se vocês ainda querem muito ler. Como bom livro da literatura gótica, a Emily Brontë vai explorar aqui os lados mais doentios e perversos de cada personagem. É difícil você gostar dos personagens de Morro dos Ventos Uivantes e torcer pra felicidade deles. Ou você os odeia, ou você vai sentir pena deles. Eu não tô falando que esses personagens não são personagens desagradáveis de ler. Eles são só pessoas desagradáveis de se estar. Mas, principalmente por ser um tom de fofoca, é muito legal de ler eles. Eles são personagens extremamente complexos, eles são personagens extremamente bem construídos, cheios de camadas e muito intrigantes. Você quer saber qual que é a próxima que a Catherine e o Heathcliff vão aprontar. Você quer saber a próxima que cada um vai aprontar nessa história, entendeu? Você quer estar ali, você é o Sr. Lockwood ouvindo a fofoca da Nellie. Mas uma coisa muito importante é que eles não são personagens desagradáveis e insuportáveis só por ser. Eles têm motivo. Você entende por que cada personagem age do jeito que age, por mais que às vezes você não concorde. Ainda mais sobre os elementos desse livro que fazem desse clássico parte da literatura gótica, é uma história extremamente melodramática, ok? Os personagens constantemente fazem um escarcéu, assim, pelas coisas mais minúsculas e que não são importantes. Eles nos entregam monólogos, basicamente, extremamente mórbidos, com muitas referências, né, à morte, tristeza. O cenário da Emily Brontë também, do Morro dos Ventos Uivantes, né, ali da casa, já é algo, assim, naturalmente assombroso. E a Emily Brontë até brinca com a possibilidade de ter algo sobrenatural ali. Será que é uma história de fantasmas ou será que tá tudo na cabeça dos personagens, assim? E é justamente por causa disso que o livro foi forte de grandes críticas. O movimento gótico em si, ele foi muito criticado na época e até hoje é um movimento que, assim, muita gente tem um olho torto pra isso, porque a literatura gótica, as coisas góticas sempre vão tocar em assuntos tabus da sociedade. Esse é um dos grandes propósitos da literatura gótica. E quando toca em tabu, coisas que te deixam desconfortável, isso ativamente tira as pessoas da zona de conforto. Muita gente não gosta, acredita que é perturbador demais, acredita que é mórbido demais, e elas não querem isso. As pessoas têm o direito também de não querer se sentir triste quando tá lendo, ou assustadas, ou perturbadas, né? Às vezes leitura é uma coisa pra ser leve, e muita gente não gosta, né? Muita gente não gosta disso, não gosta de ler sobre essas coisas, mas também é o motivo que muita gente ama literatura gótica, eu inclusa, porque eu amo ser perturbada na arte. Pra mim, arte é isso, né? Claro que a gente não pode não considerar, e aí é uma das minhas teorias que não tem base nenhuma, tá? Então eu posso ser refutada com muita facilidade. Uma coisa que eu questiono, sempre questionei, por que esse livro caiu tanto num romance? Por que ele foi romantizado tanto? E uma das minhas teorias é justamente que talvez ninguém quis aceitar o fato de que a Emily Brontë era uma mulher dos anos lá do 1800 que estava publicando um romance gótico, um livro da literatura gótica que não focava em uma coisa fofinha, de um amor fofinho, era uma coisa muito mais macabra, muito mais perturbadora, muito mais sinistra. Será que se fosse um homem escrevendo Morro dos Ventos Uivantes, será que teria tanta controvérsia assim quanto teve lá na época? Será que
teria sido romantizado esse livro? Ou será que a discussão já teria ido para as coisas que realmente importam desse livro? Porque é muito fácil chegar e falar, gente, esse livro não é uma história de amor, só lê direito. Mas às vezes eu acho que talvez tenham tentado vender muito assim o livro como romance lá nos anos que se seguiram a publicação pra falar, é uma mulher, então ela escreveu uma história de romance. É um pouco esquisita, mas é romance. E aí meio que pegou. Uma teoria facilmente refutada, mas eu imagino que pode ter tido algo a ver, assim, porque, nossa, Deus me livre uma mulher escrever algo que não seja o próximo Orgulho e Preconceito. A escrita da Emily Bronte é sensorial e viciante. Ela consegue te transportar pros muros do Morro dos Ventos Vivantes. Você consegue ouvir os assovios do ventos violentos, né, ali nas colinas. Se sentir embaixo do céu nublado cinzento da Inglaterra. Eu não acho que é uma narrativa difícil, apesar de que também eu não acho que é uma narrativa fácil. Eu diria que o Morro dos Ventos Vivantes é um clássico intermediário. Eu não diria que ele é uma porta de entrada pra quem tá começando a ler clássicos, mas ele também, assim, ele tá bem ali pra te recepcionar com um chá. Eu acho que o que complica mais esse livro, mais do que a narrativa, mais do que a escrita, é os nomes e as famílias. Tem duas partes esse livro, ok? A primeira parte conta uma geração e a segunda conta a outra geração. E vocês sabem, galera da época antiga lá, não tinha muita criatividade pra nome, sempre dava os mesmos nomes. Dava, tipo, o nome da mãe pra filha, dava o nome do pai pro filho, né? Pegava o sobrenome, transformava no primeiro nome, enfim. E vira uma confusão. Tem uma hora, chega, tipo, na segunda geração, você fica, meu Deus, quem que é quem? Tem uma personagem aqui que chega um momento que ela fica com 3 sobrenomes, ela passa por 3 sobrenomes. Aí chega um momento que fica meio confuso, mas assim, uma vez você pega o jeito, uma vez você para e pensa certinho, você engata, você vai, entendeu? A minha nota pra Morro dos Ventos Vivantes é um 4,5 de 5 estrelas. Eu não tenho um motivo exatamente pra ele não ter essa meia estrela, a não ser que não é um livro favorito meu da vida. Eu adoro o Morro dos Ventos Vivantes. Eu gosto muito. É uma história incrível. Você sempre se pega voltando a pensar nos personagens. É um ótimo livro pra meme. Eu amo ver memes de Morro dos Ventos Vivantes. É muito divertido e bem escrito, com personagens muito cativantes. E é uma história perturbadora, sim. Até os críticos lá no passado, assim, quando o livro saiu, eles falaram que, tipo, não gostavam, mas tinha algo que fazia eles quererem ler. Mas, assim, eu tenho outros clássicos que são os meus clássicos favoritos, que são meus xodózinhos, são meus bebês. Eu tenho outros livros que realmente mexeram muito comigo, e o Morro dos Ventos Vivantes não é um desses livros. Então, tipo, por isso que ele não tem a meia estrelinha a mais. Mas, 4 estrelas e meia, gente. É um baita de um livro que eu super recomendo se vocês gostam de literatura gótica, se vocês gostam de livros clássicos, né? Só, por favor, lembrem-se, não é uma história de amor. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para mais dicas literárias e dicas de escrita criativa. Eu leio de tudo, mas principalmente literatura gótica, Dark Academia e fantasia. E também eu sou escritora, então eu tô sempre dando dicas de escrita criativa aqui para vocês. Se vocês querem saber mais sobre o Morro dos Ventos Vivantes, com spoilers, e discutir mais as várias e várias camadas deste livro, desta narrativa, destes personagens, no dia 29 de outubro, ok? No sábado, às 19 horas, vai acontecer uma live. Finalmente voltamos. Uma live de discussão sobre o Morro dos Ventos Vivantes lá no meu canal da Twitch. Então vocês podem me seguir lá no Twitch também. Vou estar fazendo esse comeback por lá e discutir o livro com a gente pelo chat. Vai ser eu, a Bela, do Bina Enigma, e a Maria, do Xícara Quente. Tô muito animada pra discutir esse livro com as meninas. Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!